Está chegando o Super Ligado, o programa Desafio Jogos e Curiosidades, que hoje recebe a comunidade católica Shalom. Senhor, eu estou aqui só para agradecer o teu imenso amor. Eu sei que longe eu vivi, mas hoje eu voltei para nunca mais deixar teus braços, meu amado. Nada nesse mundo vale mais do que o teu amor. Quero viver pra sempre ao teu lado, pois sei que teu amor me conquistou e eu não sei viver mais longe de ti. Estou perdidamente apaixonado por ti, Jesus. Nada nesse mundo poderá mudar o rumo do meu coração. Estou perdidamente apaixonado por ti, Jesus. Nada nesse mundo poderá mudar o rumo do meu coração. Então, o Super Ligado especial de Natal recebe os meus amigos do programa Virada Radical, Perliano, Laís, Daniel e Rafael. Bem-vindos ao Super Ligado. É isso aí, a gente está aqui no Super Ligado. Muito obrigada pelo convite. Daniel. Muito obrigado pelo convite também, Rafael, Deleon, Laís, Verliano. Muito obrigado. Vê se eu coloco dessa vez Daniel para falar, porque da outra vez Daniel teve com o Rafael aqui no programa e Rafael ficou conversando. Rafael foi quem respondeu pela comunidade. Respondeu algumas. Esse tempo de Natal, né? Passar para revezando o microfone. Esse tempo de Natal, especial tem vocês aqui, né? Que também celebram na comunidade Shalom. Vocês são comunidade de aliança? Comunidade de vida. Eu e a Laís e o Aliança. Daniel e o Rafael da comunidade de Aliança. Então eu queria saber como é que estão os preparativos para nesse tempo de Natal, né? A gente está quarta-feira nas vésperas do Natal. Como é que está a programação lá da comunidade Shalom? Esse tempo do Natal, Deleon, e para você que nos acompanha, é um tempo muito especial para a gente, né? Um tempo, sobretudo, acho que de preparar o nosso coração para a vinda do Menino Deus, né? Para o nascimento de Jesus. Mas como comunidade Shalom, a gente acabou de realizar lá no Cristo Rei, né? No último sábado, um jantar show de Natal, onde a gente teve aí a participação da Catiane Silva cantando pra gente, assim também como a apresentação do espetáculo do musical Filho de Deus, Menino Meu. Aí tá a mil, né? Aquelas com muitas confraternizações e a comunidade preparando também para entrar de recesso, e assim tem sido, né? Mas interiormente também. Esse musical que a gente viu lá no Rio, na jornada, não? Sim. Daniel, sim, estava comigo lá. Sim, é um musical que ele vem sendo apresentado já há alguns anos e no Brasil inteiro, né? Esse é o forte do musical, porque ele se espalhou e muito. Aquele momento era o lançamento do musical, assim? Não, ali já estava sendo apresentado pelo terceiro ano, se eu não me engano. Ele começou a ser apresentado em 2011, aí teve a gravação do DVD, que o original que é em Fortaleza, e aí depois começou a seguir pelo Brasil todo. Eu acho até interessante ressaltar, porque e fazer o elogio, porque os musicais do Shalom são muito bem elaborados, assim. Se você for assistir, mesmo que você não tenha esse vínculo religioso, né, você não seja católico, for lá assistir, você vai ver um musical muito bem elaborado, muito bem produzido do mesmo jeito. Então esse é o interessante dos trabalhos que você vem desenvolvido. E geralmente é assim, é feito em Fortaleza, né? Como é o nome do rapaz que escreve? Will de Fábio. O Will de Fábio. Como eu participei da Paixão de Cristo, conheço os textos dele também, eu achei muito interessante. Ele já foi Jesus Já fez Jesus por 2 anos aqui. O Shalom, fui caracterizado aí por 2 anos. Então eu acho muito interessante, assim, porque é um musical que, mesmo que você não for religioso, mas quer ver cultura, você pode ir lá nos teatros, né? Ou mesmo no musical que a gente teve agora aqui em Patos, lá no jantar, é muito bem feito, muito bem elaborado, a caracterização, a figuração de vocês, os atores bem preparados, eu acho muito interessante esse trabalho que vocês fazem. E o Shalom é muito voltado à arte, né? Justamente, é uma linha, é uma parte bem especial pra gente, né? Essa parte da arte, assim, é um importante meio, diria que um campo de evangelização pra gente e um forte também da comunidade, né? São os espetáculos, é a música, é o meio em si da arte, né? Realmente, assim, nós diríamos que nós temos um pouco dessa veia artística. Vocês revezam, né, a resposta aí. Quando o Rafael esteve aqui com o Daniel, num outro programa que eu faço com o Chincó, eu fiz a mesma pergunta, que é o do surgimento da comunidade, que até onde eu sei numa lanchonete, alguma coisa assim, mas que desde então a arte sempre teve
a Seu música, espaço. e estava muito misturado, né? Esse início da comunidade, né? Queria que vocês falassem desse começo Sim, do Shalom. porque assim, não há como ter um meio de evangelização sem encaixar a arte também nesse meio. Por exemplo, lá no início de tudo, né, quando foram iniciar os trabalhos, a comunidade começou a ter o quê? Seus grupos de oração, seus eventos, né, iniciais assim com as pessoas, e tinha que ter alguma coisa que conseguisse atrair as pessoas de uma forma diferente, né? E o Ministério de Música, né, foi um dos primeiros ministérios a serem surgidos naquela época e não era aquela coisa profissional, né, bem melhor como já é hoje, mas ia com os que tinha. Mas só para perceber que a música foi um meio que começou a resgatar as pessoas naquela época muito mais do que uma simples palavra, né? E aí, como eu falei no outro programa, que às vezes um espetáculo, às vezes uma música, enfim, qualquer meio que seja utilizado da arte, ela vai conquistar o coração da pessoa, talvez muito mais do que uma palavra. Eu estou, Verliano, me focando muito na arte, porque da outra vez que o Daniel esteve comigo, Daniel e Rafael no Puxa em Call, eu até coloquei para ele tentar responder, mas ele não respondeu. Eu conheço o Daniel há muito tempo, né? Conheci o Daniel, ele foi meu aluno, conheci o Daniel há um tempão, ele já trabalhou comigo em festivais de cinema, e não conhecia o Daniel cantor. Daniel, com esse vozeirão, eu não conhecia, não sabia nem. Daniel falava que ele era meio desgostado, assim, do jeito dele falar, e de repente eu vou para algum encontro do Shalom, então lá na igreja de Santo Antônio, né, que minha esposa é daquela área ali, e vejo Daniel cantando e me deparo com essa voz. Eu perguntei a ele por que tantos jovens, Brenda me surpreendeu, muitos jovens acabam se desenvolvendo musicalmente lá na comunidade, né? Não sei se tem algum. Lógico que é Deus, a inspiração de Deus, mas. Eu também não sei falar. Particularmente eu comecei na paróquia, né? Lá em São José, na igreja de São José, na rua da minha casa, com minha irmã, cantando também. E aí eu comecei a cantar com ela na missa. E aí foi despertando em mim esse desejo. Antes disso, eu só olhava assim, achava bonito no Shalom, achava muito legal, muito massa o Ministério de Música, né? Aquele ministério completo, bateria, guitarra, baixo, vozes e tal. Achava bonito, mas ainda ficava aquele negócio, não canto, não sei cantar e tal. E aí comecei a escutar ela ensaiando e fui querer ensaiar com ela e fui assim, e fui cantar com ela na igreja. Aí depois eu fui me interessando mais e aí em 2009, por aí, eu fiz um retiro no Shalom que teve do Projeto Artes, né? A Secretaria de Artes de Fortaleza veio fazer o retiro aqui e eu participei do retiro e me inscrevi na modalidade canto. E aí participei de um workshop e aí a partir desse retiro entrei no Ministério de Música. E aí fiquei. Eu acho que, tipo assim, muitos jovens que se encantam pela música da comunidade, acho que é porque é um meio muito forte de evangelização nosso. Né? E eu também não sei explicar, acho que é coisa de Deus, mas não é porque eu sou dessa comunidade, mas a comunidade ela é muito rica na arte. Ela é muito rica mesmo. E por graça de Deus, né? Eu acho que é isso que atrai as pessoas, assim. Acho que o contato que a arte tem com o povo. E é um contato bem, né, com muita unção, um contato que consegue atrair mesmo as pessoas. Laís, a arte é da comunicação. Vocês se comunicam tão bem no programa, né? Não é verdade? Mas essa parte da arte... Eu até perguntei se você cantava, mas você disse que não... Só em casa, assim. Sabe quando não tem ninguém, absolutamente ninguém no chuveiro? Só pra rezar, né? Só. Essa parte de deixa com o Daniel, com o Rafael, é mais interessante do que a gente. Aí, assim, mas fazem teatro, eu sei que o Verliano já viu. Você já fez aqueles musicais, participa também ou não? Não. Eu fico mais nos bastidores, a parte de escrever e tudo mais, eu até encaro. Agora, essa parte mais artística, de interpretar e tudo mais, eu deixo para os meninos mesmo, que acho que eles me garantem muito mais que eu. Verliano, canta, dança, interpreta. Eu sei que comunica-se bem. Eu já ouvi falar que Verliano já cantou em algum lugar. Né? Ele está escondendo o dom aqui em Patos, eu acho que... Não, eu fico só com a comunicação mesmo, com a apresentação. Vocês são de onde? Os dois eu sei que são daqui, Daniel e Rafael. Mas eu sou natural de Natal, do Rio Grande do Norte. Aí ingressou na comunidade lá? Aí ingressei na comunidade, pela missão de Natal. Morei 1 ano em Natal, fui morar no Ceará e há 3 anos estou aqui em Patos. Eita, que história longa. Mas eu sou do Rio de Janeiro, sou de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Aí morei em Fortaleza, no meu primeiro ano na comunidade. Mas você ingressou na comunidade no Rio? Ingressei no Rio. Na verdade, eu sou de Cabo Frio, ingressei em Macaé, que é onde tem o Shalom, porque na minha cidade não tinha. Eu morava em São Pedro. E aí fui morar em Fortaleza em 2013. Depois morei no Eusébio, que também é no Ceará. E graças a Deus há 1 ano e 8 meses mais ou menos aqui em Patos. Laís,
Shalom é um movimento muito forte, principalmente para a juventude, né? Eu sei que lá no Shalom tem um trabalho com famílias, com crianças, atende todas, vou dizer, atende todas as áreas, mas todas as idades, né? Você pode participar da comunidade. E aí eu fiz a pergunta aos meninos, refaço a vocês, como é que eu dei um interesse, fiquei muito encantado com o Shalom, estou assistindo em casa, quero participar lá da comunidade, como é que faz para se aproximar de vocês? Fácil, você aparece. Se você chegar lá, você pronto, chegou no Shalom. Mas nós temos as nossas atividades, né? Realmente, o carisma ele é muito forte com relação aos jovens, então alcança mesmo. A gente sabe que o carisma ele tem esse encanto quanto aos jovens, talvez até por essa parte das artes, talvez, né? O próprio carisma é feito para evangelizar os jovens, na verdade, né? O Shalom nasceu para evangelizar os jovens. Mas você pode, na quinta-feira, por exemplo, às 19h30, nós temos um momento de adoração muito forte sempre lá. Temos os grupos de oração para jovens, para adultos também durante a semana. E aí, você chegando, você de repente se encontra com a galera, já faz essa experiência, porque lá é muito povo, né? Rapidinho a gente se entrosa e aí pronto, de repente você está no Shalom e nem percebeu. Daniel, passar o microfone aí para Rafael. Rafael que teve vivência, Rafael já morou fora pela comunidade também, né, Rafael? Isso, exatamente. E agora está a parte desenvolvendo o mesmo trabalho. Além de tudo, Rafael faz um trabalho musical muito interessante, que ele ensina a usar esse instrumento tem uma som sonora tão bonita que é o violão. Fala aí, Rafael, sobre a questão. Assim, né, eu também fui missionário da Comunidade de Vida durante 4 anos. Morei somente aqui no Nordeste, né? Morei um ano em Senhor do Bonfim, na Bahia. Depois fui para Quixadá, no Ceará. Depois passei mais 2 anos também no Ceará, só que em Crateús. E retornei para a comunidade. Já estou completando 6 anos que estou de volta aqui em Patos, né? E também, assim, como o Daniel foi falando, essa questão da arte também, né? A arte que foi me envolvendo já há muito tempo e que hoje eu trabalho, de certa forma, também com ela, dando aula de violão e também fazendo aquelas recepções, né, para casamentos, etc. Né? E, basicamente, vai sendo isso que a gente vai desenvolvendo hoje em relação à arte, né? Rafael, continuando sobre música, né, que é bem a sua área, né? Você participou aqui do festival Soul Music, né, que é um festival que a TV Sol realizou com 12 cantores, 12 músicas autorais. Você estava lá, acho que o Daniel estava cantando também, né? Tava o pessoal da comunidade. Eu queria que você falasse por que, assim, dizem que a música toca muito a nossa alma, né? Quem canta, tem um ditado, né? Quem canta reza 2 vezes. Isso. E muitas vezes, até na dificuldade da oração, a gente canta para rezar. Você já tentou compreender ou já tem uma explicação por que a música é tão envolvente, assim? Olha, assim, inclusive, se a gente for dar uma olhada na palavra de Deus, a gente vê muitas menções, muitos versos, salmos, né? Que os salmos, inclusive, eram cantados, né? Hoje em dia a gente também canta, né? Não só na igreja católica, mas também em algumas igrejas protestantes também, né? Porque de fato a música ela tem um poder peculiar de atração, né? E eu acredito que deve ter um toque relacionado com Deus, porque é simplesmente único, né? A gente vê isso das mais variadas formas. Por exemplo, a gente vê hoje em dia, até mesmo nas salas de aula, né? Os professores que encontram dificuldade de passar determinado conteúdo para os seus alunos, então compõem alguma música ou, né, repetem alguns versos, alguma coisa assim, para que os alunos possam fixar melhor o conteúdo. Então, de fato, assim, a música, não só a música, a arte como um todo, mas a música de forma muito específica, tem esse poder de atração e que muitas vezes nos falta explicação, né? A gente sabe que tanto para o lado bom como para o lado ruim, às vezes a gente ouve determinados tipos de música que, além de não levar nada de bom, além de não nos edificar em muita coisa, fica muitas vezes impregnado na nossa cabeça, e a gente fica às vezes semanas, meses com aquela música na cabeça, né? E a gente sabe que realmente a música ela é um grande veículo, inclusive de evangelização. E não tem como eu não envolver a psicologia no meio, né? Ele estava falando aqui da música Daniel, e tal, das pessoas, uma forma de atrair e tal. E eu pensando aqui, né? Porque muitas vezes as pessoas, quando elas escutam a música, elas vão se deparando com a sua própria vida, naquela letra daquela música. Então, é aí onde acontece, né, a emoção, é aí onde acontece os sentimentos, é aí onde tem todo esse misto enfim, de alegria, de tristeza, de emoção e tudo, né? E
E além da atração, né, além da evangelização, as pessoas elas são tocadas profundamente porque muitas vezes, tanto a música secular como a música cristã, né, elas sentem. Um sentimento, né? Com Envolve certeza. muito, assim, não tem como... já que você abriu a brecha, a gente vai para o intervalo, mas como é que está sendo estudar a psicologia, que vive contrapondo, né? Aquilo que tudo que você vivencia e estuda, como é que está sendo... Assim, Sempre faço né? essa pergunta. Tem João Paulo, que é um vizinho meu que conhece, Linderland, tanto psicologia, que são pessoas bem da igreja, né? E eles escutam muitas coisas que eu acho que bota muito... Com certeza, né? Não é fácil, não é fácil. No início, para mim, foi bem desafiante, porque eu ia escutando muitas coisas que iam de frente ao que eu já sabia, ao que eu já acreditava, né? E isso na minha cabeça foi difícil, porque eu tinha que, enfim, eu tenho que dar um equilíbrio nas coisas. Não excluir a psicologia, lógico, mas também não excluir a minha pessoa, eu cristã, né? E eu tive que ir aos poucos em mim mesmo, dando essa equilibrada para poder entender e conseguir unir a psicologia ao meu lado cristão. Então, a gente vai para um intervalo, eu queria que a gente fosse de música para um intervalo aí. Eu tenho os meus pés no chão, mas sei que o meu coração está muito além do céu e do que se possa ver. Busco o que no alto está, busco o que não passará jamais. Minha vida está escondida em Jesus, sou estrangeiro aqui. O céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. O Super Ligado de volta e falando sobre Natal, eu fui conversar com o padre Fabrício Timóteo, do programa Tudo é Possível para Aquele que Crê, sobre Natal, sobre esse tempo de reflexão. O Super Ligado veio visitar o programa Tudo é Possível para Aquele que Crê, do padre Fabrício Timóteo. Padre Fabrício, primeiro, qual a proposta desse programa que tão novo, mas que tem uma repercussão tão grande aqui na TV Sol? Bem, Deleon, nós queremos meditar, aprofundar, refletir mais e melhor a palavra de Deus. Claro que nós sabemos que a palavra de Deus é Jesus. É Jesus que cura, é Jesus que salva, é Jesus que liberta. Precisamos diuturnamente mergulhar mais nessa palavra e deixar que essa palavra possa transformar, regenerar, renovar a nossa vida. Essa é a nossa intenção, pedir uma renovação integral, global e totalizante para a pessoa humana. E sabendo sempre que tudo é possível para aquele que crê. A fé transforma, a fé regenera, a fé recapitula, a fé faz novas todas as coisas. Nós cremos piamente nisso e é por isso que estamos fazendo o possível para anunciar, proclamar e divulgar essa palavra poderosa do Senhor. Padre Fabrício, o programa, como eu falei, é novo aqui na TV Sol, mas a gente tem uma grande repercussão, né? Tanto a audiência como a própria repercussão durante a semana, quando o vídeo vai para o ar. E a gente recebe inúmeros, eu trabalho aqui na produção da TV também, inúmeros pedidos de mensagem, de oração. Então, na verdade, isso já acontece com o senhor também na Rádio Espinharas. Isso é pelos problemas, isso é pela situação que as pessoas vivem, isso é pela própria dificuldade que o país enfrenta. O que é que leva tantas pessoas a essa carência, esse pedido, na verdade, de oração? Eu acredito que a palavra ela tem que ser anunciada atingindo todas as dimensões do ser humano. Não basta a gente atingir a dimensão racional, cognitiva, epistemológica, mas a gente precisa atingir o ser humano como um todo. Corpo, alma, espírito, na trilogia paulina. Atingir o ser humano na sua mente, no seu coração, no seu interior, na sua vida, nos seus afetos, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Quando a gente anuncia, quando a gente proclama de forma ousada,
profética, carismática, querigmática, essa palavra que toca o ser humano como um todo, a repercussão é imediata, porque de fato nós estamos carentes de Deus, estamos carentes de uma palavra de fé, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de esperança. Eu aqui me lembro do profeta Isaías, capítulo 35, que o próprio profeta diz assim: digam aos desanimados e digam aos deprimidos, criai ânimo, porque é o Senhor que vem, é a recompensa de Deus que vem, é Deus que vem para nos salvar. Criai ânimo. O ânimo não passa apenas pela dimensão racional, mas passa pela dimensão sentimental, emocional, psicológica, mental, familiar, relacional, comunitária do ser humano. Então precisamos proclamar ousadamente, primeiro a liberdade de Deus e depois esse Deus que age na multidimensionalidade em todas as dimensões da pessoa humana. É esse Deus que quer transformar, é esse Deus que quer curar o homem todo e todo homem. Então é por isso que tem esse feedback, esse retorno, essa repercussão positiva. Não do anúncio humano, mas do anúncio teândrico, humano-divino, divino-humano, que faz a diferença na vida das pessoas. Nesse momento de final de ano, né, a gente sempre celebra o nascimento, a chegada de Jesus. Assim, é um momento que a gente está mais aberto à oração e, ao mesmo tempo, muitas pessoas estão mais abertas também a vivenciar problemas de solidão e tal. Então, eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem a quem está assistindo o Super Ligado, para que esse momento de Natal seja mais festivo, possa entender, compreender qual o sentido real, né, do Natal, e que possa celebrar a chegada do Ano Novo de forma mais aberta, de coração mais aberto. Olha, é como diz uma frase célebre: Jesus pode nascer 1000 vezes na Gruta de Belém, mas se não nascer nenhuma vez no seu coração, não será Natal de verdade. Jesus pode nascer 1000 vezes na Gruta de Belém da Judéia, mas se não nascer nenhuma vez no seu coração, não aconteceu Natal. Natal é essencialmente o nascimento do Deus menino, do Deus homem, do Emanuel, do Yeshua, o Deus que salva. E aí é claro que nós temos consequências imediatas, frutos imediatos. Quando Deus nasce, tem que nascer uma vida nova. A vida da humildade, a vida da solidariedade, a vida da fraternidade, a vida da colegialidade, a vida da fé, a vida da esperança, sobremaneira a vida do amor. Natal é essencialmente um Deus que vem ao nosso encontro por nós, por nossa salvação, por amor legítimo, puro e mais verdadeiro. Viva o amor. Deixe que o amor preencha seu coração, deixe que o amor inebrie a sua alma, deixe que o amor preencha as lacunas, os vazios, numa linguagem coloquial, os buracos existenciais da sua vida. O que o amor não curar, nada mais cura. O que o amor não preencher, nada mais preencha. Sinta-se amado. Todo mundo deve lembrar daquela frase do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3. Eis que eu vos amei com amor eterno. Não tem situação, não tem circunstância, não tem episódio, não tem contexto que possa impedir, que possa ser barreira para o amor de Deus na minha vida, na sua vida. Eu tenho mais do que uma mensagem, eu tenho uma súplica. Que todo mundo se sinta verdadeiramente amado. Um amor que não tem limites, um amor que não tem condicionamentos, um amor que não tem barreiras, um amor que não tem fronteiras. Um amor ilimitado, incondicional, infinito, inatingível e, ao mesmo tempo, que se faz carne, que se faz próximo, que se faz perto, que se faz gente com a gente e como a gente. Sinta-se amado, sinta-se abraçado. O Natal é o abraço de Deus na nossa vida, é o acolhimento de Deus na nossa história. Eu gostaria muito que você se sentisse amado, abraçado e acolhido por um amor que não se cansa de nos amar. Muito obrigado, Padre Fabrício. Feliz Natal para o senhor também. Feliz Ano Novo, né? Que 2017 seja um ano de muitos programas, tudo é possível. E, na verdade, de muito amor distribuído, que é o que o senhor faz aqui. Parabéns pelo programa. Então, a gente continua aí do estúdio e vamos ver um pouco desse programa que o Padre Fabrício está gravando hoje aqui. Queridos irmãos em Cristo,
começamos mais um programa. Tudo é possível para aquele que crer. Nada é impossível para aquele que acredita, para aquele que tem fé, para aquele que espera no Senhor. Basta confiar, saber esperar, e Deus agirá poderosamente na minha vida, agirá poderosamente na sua vida, na história de cada um de nós. É com muita alegria que eu acolho a cada um em mais um programa, em mais uma edição do programa Tudo é Possível para aquele que crer. Então, Natal, tempo de reflexão, tempo de família, tempo de Deus. Pedir aos meninos da comunidade Shalom, Verliano, Laís, Daniel e Rafael, para encerrar, né? Então, lembrar que no próximo programa nós teremos um especial também de Ano Novo. Desejar muitas felicidades, que Jesus possa estar no seu lar, no seu ambiente. Mas vou pedir para que vocês possam conduzir esse momento final aqui do nosso programa. Obrigado pela participação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos essa oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E ouvindo essa música, se você sabe, pode até cantar junto aí da sua casa. Vamos fazer memória de todo esse ano, de tudo aquilo que o Senhor realizou nas nossas vidas e abrir o nosso coração, aquilo que o Senhor deseja ainda realizar, tocar, aquilo que o Senhor talvez precise até converter. Que o Senhor, por meio dessa música, abra, escancare as portas do nosso coração e nos faça experimentar do menino Deus que vem para nos salvar, vem para resgatar as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, tocar o nosso coração. É tempo de conversão, tempo de abrir o coração ao Senhor, que em seu doce abaixar-se nos elevou. É tempo de contemplar o menino Deus que vem para nos salvar, nos ensinar que o amor em nós pode tudo mudar. Jesus, menino, simplicidade, amor, esperança para nós. Tão pequenino é o Deus que se encarnou, despojou-se de si por amor a nós. Senhor, nós te pedimos que o teu amor, que a tua misericórdia venham nascer no nosso coração nesse Natal. Recebe, Senhor, o nosso coração, recebe a nossa vida, recebe tudo, Senhor, hoje que nós temos, quem nós somos. Recebe, Senhor, o nosso desejo de sermos melhores. Recebe, Senhor, o nosso desejo de estarmos mais perto de Ti. Vem, Senhor, como um menino, nascer nas nossas vidas, como esse sol, Senhor, que nasce e que dissipa todas as trevas, a escuridão. Vem, Senhor, com Teu amor, vencer em nós.
resgatar as nossas vidas, resgatar quem nós somos e conduzir-nos a Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Seu amor. Nós precisamos da Sua graça. Toca-nos, Senhor, transforma-nos. E com a mão sobre o nosso coração, vamos apresentando ao Senhor tudo aquilo que hoje precisa ainda da salvação dEle. Precisa que o amor dEle toque, transforme e restaure e cuide. Que o Senhor hoje ache no nosso coração uma oportunidade de cuidar de nós, de nos conduzir a Ele. Tudo isso nós pedimos ao Senhor cantando: Jesus menino. Jesus menino, simplicidade, amor, esperança para nós. Tão pequenino é o Deus que se encarnou, despojou-se de si por amor a nós. Nas tuas mãos, mãezinha, Mãe de Deus, nossa mãe, nós entregamos as nossas vidas e pedimos, Mãe, que a Senhora nos ensine a caminhar com teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Mãe, a sermos cada vez mais puros e mais próximos do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, que o Natal seja abençoado na sua casa. Então a gente fica para encerrar esse programa com essa canção, mais um trecho dessa canção. Um Feliz Natal, que o ano novo seja repleto de muitas felicidades, de muito Deus, né? Que Jesus Menino esteja presente. Daniel, encerra aí para a gente. Obrigado pela participação. De sua grandeza ele se esvaziou, frágil, pequeno, o Verbo se encarnou, riqueza infinita que se deixa alcançar, e por sua pobreza veio nos libertar. Jesus menino, simplicidade, amor, esperança para nós. Tão pequenino é o Deus que se encarnou, despojou-se de si por amor a nós. O Super Ligado está de volta e nesse programa especial de Natal eu recebo os meus amigos aqui do Virada Radical, na verdade da comunidade Shalom. Verliano, só quer dizer Verlano, porque eu conheço um Verlano. Verliano, Laís, Daniel e Rafael, que tem um programa Virada Radical. Eu queria que vocês agora falassem aí primeiro do Virada Radical aí. Laís. O bom é que o diretor está aqui, então qualquer coisa ele corrige. Ele já corrige aí, né? O diretor que teve um período de férias, aí parece que... Teve um período de férias, ficou sem gravar, eu perguntava, diretor, o programa... E o programa vai dar certo. Vocês bem? Mas acho que a Virada Radical foi um projeto de Deus, acima de tudo, né? A gente que já trabalhava com a rádio, um programa chamado Virada Radical também, e a gente foi vendo como a providência de Deus, né? Só abrindo essa oportunidade para a gente, e a gente abraçou mesmo, porque a gente sabe que nos meios de comunicação é
Nós temos braços para alcançar o povo que às vezes a gente não consegue só estando no nosso centro de evangelização, né? É um público maior. É um público muito maior. E é um público diversificado também. Porque se hoje a gente trabalha com jovens, com os casais e tudo mais, aí na sua casa a gente alcança você, né? Você estando em qualquer lugar, não é verdade? Por isso, acho que o Virada Radical foi esse projeto mesmo, esse plano de Deus, e que, graças a Deus, tem dado muito certo, né? Qual é o grande diferencial entre o programa que vocês fazem aqui e lá da rádio, que acontece na rádio? Que muda? Vocês dois participam da rádio, não? Não, a começar dos apresentadores. Na verdade, eu comecei na rádio, né? Aí, quando começamos o programa de TV aqui, aí eu acabei ficando só no programa de TV, mas a começar dos apresentadores, né? A dinâmica também dos quadros, né? O próprio perfil de rádio, TV em si, a gente acaba tendo uma participação maior, né? Tipo assim, esse envolvimento com... Porque a rádio já acontece ao vivo, né? Então vocês têm como estar tendo ligação. Aqui na TV a gente está se preparando para esse momento, né? Mesmo. Rafael disse que está preparando vocês e a gente se preparando também para fazer o ao vivo. Então, mas a rádio tem aquele... instantâneo, mas eu acredito que vocês, querem ou não, tem um feedback, o retorno do que vocês fazem. Então a própria comunidade deve fazer uma avaliação quando viram o vídeo na internet, né? Demais, é diferente, né? Na verdade, a rádio, a gente tem o nervosismo e tudo, mas trabalha apenas com a voz e tá todo mundo ali escondidinho. Todo mundo ali escondidinho atrás. Aqui a gente tem os processos, as humilhações, aprendizados, né? Aí, Laís, os erros e tudo, mas é uma alegria, mas acho que a gente acaba tendo a oportunidade, né, pela própria oportunidade da imagem na TV, né, dessa conversa, da dinâmica de um entrevistado, né, no programa de televisão, nosso Virada Radical aqui. Acho que muda um pouco. Vocês dois que apresentam já tinham tido experiência com apresentação de TV ou com TV, alguma coisa, não? Com TV, eu tive um pouco. Antes de entrar na comunidade, eu fazia algumas matériazinhas de rua, algumas reportagenzinhas para uma TV educativa, TV do governo do estado e tudo, mas pouca coisa. Não, nada. Nada. Acho que foi meio que de paraquedas mesmo, ensinando, né? Rafael puxando ali, não, isso tá ruim, isso tá bom, é isso mesmo. Eliane também dando as dicas. Eu acho que o mais interessante é vocês perceber, pronto, eu tenho 10 anos de formação na área de jornalismo, mas nunca tinha feito nada assim de apresentação, sempre preciso de uns bastidores. É bem diferente. Mas o interessante é vocês se moldando, né? Você vai se percebendo e de que forma você vai se encaixando, qual é o teu perfil, inclusive, de apresentação. Não sei se está acontecendo isso com vocês. A gente vai se assistindo, né? A gente passa na rua e vai... Aí vê a propaganda, né? As telas da TV soltam. Olha lá isso, tu ali. Assusta, né? Às vezes. Assusta, baixa a cabeça, passa direto. Fazendo um referência aí, um parênteses, que vocês têm, inclusive, substitutos. É um programa tão chique e tão preparado. O diretor já preparou, inclusive, os substitutos, né? Eu diria que é a necessidade, né, Léo? No dia que eu participei, né? Do programa, tava... Eu não esqueci o nome deles. Ítalo e Luísa, provavelmente. Não, na verdade, tava eu e a Luísa. Era. Mas é interessante assim, o jeito que vocês conduzem, assim, e é muito interessante que mesmo na televisão, mesmo se achando um formato, são vocês ali, assim, no dia que eu vim participar, o jeito de conversar, o jeito de falar, o jeito de conduzir o próprio programa, parece que é um grupo de oração que vocês estavam fazendo. No dia que eu vim, a gente falou sobre rede social, não foi isso mesmo. Comunicação, rede social, acho que diria que está muito ligado, Delen, a própria dinâmica da missionariedade, né? Tipo assim, eu hoje estou aqui na missão de Patos e trabalho com Virada Radical, no Virada Radical, mas amanhã posso não mais trabalhar no Virada Radical e até mesmo não estar mais na cidade de Patos porque eu posso ser transferido. Assim também como a Laís, né? Então, para isso e por isso, a gente precisa ir discipulando, ensinando e tendo outros, né? A gente vai de férias, a gente sai para retiro, então... Diante da realidade do programa, né, da rotina e tudo, a gente precisa de outras pessoas. É até interessante comunicar, porque quem participa de comunidade como Shalom, né, quando você é comunidade de vida, no caso de vocês dois, eles têm um tempo, geralmente passam um tempo que é discernido por... geralmente é em Fortaleza, como é que chama? A Casa-Mãe, né? Eu falo isso porque tem uma amiga minha, Verônica Swain, né, que o Daniel conhece, que ela é da comunidade de Canção Nova e ela estava apresentando um programa, foi transferida para Belo Horizonte, depois voltou, colocaram ela para São José dos Campos e agora está fazendo outra atividade, uma outra coisa. Daniela, aconteceu Daniela, que é irmão do Daniel, que é namorada da Verliana. Que é toda família. Também estava fazendo uma atividade no Rio, né? Depois foi para... Morou no Rio, morou em Pacajus e hoje trabalha na Rádio da Comunidade em Fortaleza. No caso de vocês dois, Rafael teve a experiência, mas no caso de vocês dois que hoje vivem a comunidade de vida, como é? Eu sempre faço essa pergunta até para que as pessoas possam saber como é largar tudo, como diz o Malas Prontas, largar tudo e viver em função
não da comunidade, mas em função de Deus, né? Que eu acho que essa é uma loucura, né? Na verdade é uma loucura, mas assim, é uma loucura sã. Graças a Deus, assim, nós somos muito felizes também por essa experiência, acho que é uma grande experiência de liberdade, assim, porque naquilo que Deus nos chama, na nossa vocação, porque é uma vocação também, né? A missionariedade também é uma vocação, o carisma é uma vocação, né? E acho que é uma grande loucura, mas é uma loucura que nos faz muito felizes, porque nós ofertamos a nossa vida em vista da evangelização, em vista dos jovens, da igreja, dos homens, daqueles que precisam mesmo conhecer a Deus e que talvez não tenham a menor oportunidade de conhecer se a gente realmente não se desabalar lá da nossa terra, né? E vir. Acho que é uma experiência também de felicidade para nós, para as pessoas que conhecem a Deus, mas para nós, uma necessidade nossa, talvez, né? De dar tudo mesmo em vista de Deus. É uma loucura, eu acho que quando a gente para pensar e para ver, rever, aí que a gente tem mais consciência que é uma loucura, né? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu não faria essa escolha, não faria algo do tipo por outra coisa se não fosse por você e pelo próprio Deus, né? Porque eu fico olhando assim para minha história, para minha criação, para a maneira que eu fui crescendo, né? E eu tenho a certeza de que jamais eu faria uma escolha como essa, mas também tenho uma certeza, um paradoxo, né? Que também jamais seria feliz de uma outra forma se não fosse nessa vida, né? É uma loucura, mas é uma loucura santa, é uma loucura feliz. A música anterior que Daniel cantou, né, com o Rafael, fala, acho que Estou perdidamente apaixonado. Eu acho que é o resumo, né, Daniel? É o resumo dessa loucura, como eles falam. Enfim, né? É uma loucura, é um amor, é uma paixão por Jesus Cristo, que acho que a pessoa em si que mais nos conquista muito mais do que outros amores, né? Falando um pouco agora sobre esse período, voltando a falar, né, sobre esse período natalino, só volto a agradecer a Mariane Pimentel, né, Raí, nosso produtor, Mariane Pimentel, que é a artesã, que a gente, no programa anterior a gente visitou ela, e ela ensinou a fazer esses CDs aqui, as adaptações. Eu até pedi, prepare lá, empresta aí pra gente dar uma reciclada lá, dar uma cara de Natal lá no programa. Então agradecer ela que ela emprestou, né, esse material, lembrar que lá todos os dias ela está lá no centro de artesanato, que agora está localizada ali na Praça Getúlio Vargas, no Coreto. Então valorize a cultura local, valorize o artesanato, então procure, né? São vários trabalhos que ela desenvolve. Ela pega caixa de margarina e monta uma bicicleta, pega lata de leite e faz porta-copo, porta-lápis. É muito interessante o material e hoje a gente fala muito sobre sustentabilidade. Mas voltando a falar sobre o Natal, eu queria que a gente pudesse trazer mais esse clima para quem está assistindo aqui o Super Ligado, que vocês compartilhassem, como geralmente é o Natal da comunidade, vocês que vivem. Há quanto tempo já está na comunidade? Eu estou há quase 5 anos, Delão, em abril fazem 5 anos. Como são os natais? Que geralmente no Natal a gente se fala muito em família, né? A gente geralmente se diz que no Natal você está em casa e no Ano Novo você viaja, está em outro lugar. Mas no caso de vocês que vivem uma outra família, que é a família da comunidade, vocês dizem como funcionam os natais nas comunidades? A gente, como comunidade de vida, né, a partir do momento que a gente entra na comunidade, a gente toma a comunidade como uma família, como uma nova família, né? Nós temos uma casa comunitária. Se a nossa decisão é uma loucura, para quem tenta acompanhar, se você for entender ou ouvir falar e a gente explicar, você vai ver que é um pouquinho mais de loucura. Nós somos 20 missionários, né, aqui na Missão de Patos. Já 21, né, Verliano? Daqui a pouco tem alguém chegando, Tem um chegando. Agora em janeiro? Em janeiro, vindo de São Paulo. Aí o que é que acontece? Nós somos 20, daqui a pouco 21, morando em uma casa comunitária, né? Homens e mulheres, né? Onde a gente tem uma manhã de oração, as nossas tardes e noites de apostolado, de trabalho, né? Vindos cada um de um lugar, com a cultura diferente, com um sotaque bem diferente, com a maneira de conhecer, de chamar as coisas diferentes. Às vezes a gente se pega, né? Cada um que conheça algo com um nome, né? Passa o aipim, passa uma caixeira, passa cada um passa alguma coisa, passa isso aí. Oxe, o que é isso, né? Isso pra mim é um palavrão, isso pra mim é um insulto, né? Não, isso pra mim não é. Mas enfim, essa é a nossa nova família, né? Assim a gente vive e assim nós abraçamos a nova família e nós celebramos o Natal em família, né? Como comunidade de vida, pelo nosso estilo religioso, né? Pela nossa vida religiosa, o centro de tudo está na celebração do nascimento de Jesus, né? Do menino Deus, Deus que veio e que vem até nós. Então a gente participa da celebração eucarística, em seguida nós celebramos, e bem celebramos, né? Durante toda a noite, boa parte da noite, né? Com aquela ceia, né? Festejamos mesmo com o que temos, com o que não temos, mas sobretudo com a alegria do nosso coração
que é a alegria de ter Deus em nosso meio. E com a família que vocês estão. E com a nossa nova família, cada um com sua idade, cada um com seu jeito, né? Bem animado, né, Laís? Bem animado. E acho que lá em casa também a gente... Só uma dúvida, Laís, está há quanto tempo aqui já em Patos? Eu tô aqui em Patos há 1 ano e 8 meses, Então mais já ou passou menos. o Natal, ano passado aqui já estava por aqui. Passei ano passado, foi muito bom até. Ano passado acho que a nossa casa, assim, teve que crescer um pouco para acolher. Vieram alguns irmãos também da comunidade de aliança, um povo dos grupos de oração que foram participar com a gente. Normalmente nosso Natal tem um caráter mais da comunidade de vida. Depois a gente vive esse momento com a comunidade de aliança também, né? As células, todo mundo no Shalom. E ainda tem o Natal da obra, que é a comunidade de vida, a aliança e a obra, a galera dos grupos de oração. Mas acho que lá em casa tem esse caráter de família também, e é tão forte isso, porque até a gente vive muita questão do despojamento, né? Se eu tenho algo que o outro Explica o que é despojamento. Vou explicar O que é agora. despojamento? O despojamento. despojamento? Que é, se alguém tem algo que está precisando e eu tenho isso, talvez isso não me caiba mais, né? Então me despojo, eu oferto isso em vista do outro, né? E que não haja necessitados entre nós. E isso acho que é o mais forte também do nosso Natal, né? Porque o menino Deus que se fez pobre, que nasceu, né? Pobre na manjedoura. Nós também nos fazemos pobres assim. Acho que a pobreza é o grande ponto alto da nossa alegria, né? Da festividade do Natal. E assim nós nos presenteamos, assim nós trocamos os nossos amigos secretos. Desse jeito, despojamento. Justamente porque, tipo assim, para vocês entenderem um pouco, né? Nós, como comunidade de vida, o nosso trabalho é evangelização. Né? A gente deixa tudo, a casa dos nossos pais, trabalho e tudo, para viver da evangelização, do anúncio do evangelho. Com isso, nós não somos remunerados, né? Nós não temos um salário nem nada, nós vivemos da providência de Deus, da providência divina, né? De doações. Com isso, nosso amigo secreto é nessa dinâmica, assim, a gente se presenteia, troca presentes na noite de Natal, mas tudo isso. Eu tenho essa pulseira que talvez seja cara para mim, eu vejo que o outro que o outro precisa, até talvez está me sobrando, né? Então eu vou e dou para alguém, né? Que nós chamamos de despojamento. Eu vou pedir ao nosso produtor aí. A gente geralmente quando recebe os convidados aqui, a gente tem uma brincadeira chamada emoji o quê? Aqueles símbolos que vão, né, para o zap aí da vida. E aí ele pediu para ele selecionar uns aqui para a gente ver os livros bíblicos. Então queria que você tentasse nos ajudar aí. Pode ser coletivo aí, para ver. E aí? Primeiro Reis. Primeiro Reis, tá certo. Essa aí tava fácil. Vai lá, Raí. Cânticos. Cânticos. Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, é isso? Neemias. Esse eu não acertaria. Fala, meu Deus, e esse? É o quê, gente? Isso é coisa do produtor Raí. Esse tá bem difícil, acho que Meu Deus. nem os emojis ajudam, mas é filipense. Eu sei onde é que é filipense daí, mas tudo bem. Não sei se o nome do bebê é Depois nos Filipe. explica, Raí, o porquê de Vai lá. Filipenses aí. Aí. Aí é bom, viu? Porque... E aí? Rafael, produção. Tá difícil. Eu tô quase refazendo aqui a imagem dela aqui, colocando a mão na Tô cabeça. botando a mão aqui também, né? Não sei esse, não sei. Olha a junção. Obadias. Abdias, vai. Números. Odô. Êxodo. Meu Deus! Tá difícil. Vai lá. Coríntios? Não. Foi bom, Fernando, podia ser. Salmos? Coração é o quê? Coração significa o quê? As mensagens, às vezes, que você manda para Daniela, declarando, manda um monte de coração, chamando de quê? Amós. Nossa! Falar em Amós, tem um... Não sei se vocês conhecem Tarso, um pequenininho, que chama, geralmente o apelido dele é Amós, né? Não sei se vocês já sabem dessa história aí. Sabia não, é bom saber. É de amostrado, vai. Tarso tá morando em Macapá. Macapá, né? E aí? Deixa pra ti, Laís, essa. Pra mim, né?
Não. Não, vai, o próximo. Agora, segundo Timóteo. Legal. Hotel aqui, né? Você acha que eu é de raiz, não tem o que fazer na TV, aí Foi bom. passa o dia brincando aí de procurar. Emoji OK, aí é nosso produtor aqui. Voltando a falar do Natal, o Virada Radical está preparando alguma coisa, ou a própria comunidade Shalom, vocês falaram que teve agora o jantar beneficente, né, que teve na última semana. Isso mesmo, jantar show. Jantar show, aliás, que teve a apresentação, mas tem mais atividade da comunidade ou do Virada Radical, como é que tá? Rafael, que é o diretor. Falar como diretor agora, né? O Virada Radical também está preparando um especial de Natal, também convido você a assistir, né, a participar também, né, deixar o seu recado nas nossas redes sociais, né, Laís? As redes sociais, como é que faz isso? Também deixando o seu recado, né, o que é que você acha, tal, a sugestão que você tem a dar para o Virada Radical, né? Nós estamos preparando um especial de Natal e ele já está chegando aí. Lembrar que toda terça-feira o Virada Radical está no ar, às 20 horas aqui na TV Sol. E aí, como os meninos falaram, você vai procurar tanto a comunidade Shalom Pass, você acha que nas redes sociais, como o próprio programa lá, e aí você vai acompanhar, né? No nosso aplicativo da TV Sol, a gente está colocando também os programas, já está tudo indo para o YouTube para ficar lá na playlist lá dos programas, para você ver os outros programas anteriores. Os meninos vão ficar aqui mais um pouco comigo, né? Para a gente encerrar no próximo bloco. Então, o Super Ligado volta daqui a pouco.